Estamos gravando então e vamos começar a falar sobre verbos. Qualquer pergunta, podem abrir o microfone e perguntar, podem mandar no chat também, porque eu estou vendo o chat, ok? Vamos lá então. Tá, o que é um verbo, né? Vamos começar do princípio. O verbo é uma palavra que ele vai exprimir ou uma ação, um estado, um fato ou um fenômeno, né? Aquele famoso fenômeno da natureza. Então é isso que o verbo vai fazer, ele vai exprimir essas coisas na frase. E o verbo é uma palavra indispensável na organização do período, porque qualquer oração precisa ter um verbo. Claro, aquelas frases que não são orações, elas não precisam ter verbo, como por exemplo, bom dia não tem verbo. E a gente consegue entender, porque é uma expressão, é uma frase que não necessita de verbo. Mas as orações todas precisam ter, que oração, não sei se vocês lembram de ter estudado isso na escola, oração são aquelas frases que têm verbo. Então, quando tem verbo, é uma oração. E o verbo é imprescindível para essas orações. E dentre as classes de palavras, o verbo é a mais rica em flexões. Tá? Então, ela vai se flexionar de várias formas. Com efeito, o verbo reveste diferentes formas para indicar a pessoa do discurso, o número, o tempo, o modo e a voz. Então, o verbo vai se flexionar em todos esses quesitos, para falar sobre a pessoa do discurso, quem é que está falando, né, ou sobre o sujeito, enfim, o número, o tempo, o modo e a voz. Ao conjunto ordenado das flexões ou formas, o verbo dá seu nome de conjugação. Então, quando a gente vai flexionar o verbo, a gente chama de conjugação. Que a gente fala, né? Ah, vou conjugar o verbo em terceira pessoa do plural. E aí a gente vai lá e flexiona o verbo na terceira pessoa do plural, para que fique coerente a frase, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre pessoa e número, né? Porque o verbo, ele vai variar para indicar a pessoa do discurso e o número. O que vai ser o número para nós? Se é plural ou se é singular. E a pessoa do discurso vai ser o eu, o tu, o ele, o nós, o vós ou os eles, né? Então, vai ser esses pronomes que a gente vai usar para falar sobre as pessoas do discurso. Então, aqui, ó, a primeira pessoa do singular sou eu. Então, quando a gente fala eu, o verbo vai ficar eu penso. Quando vai para a primeira pessoa do plural, que aí mudou o número, vai ser nós pensamos. Se vocês forem para perceber, o pens, aqui, até o S, vai ser o radical desse verbo. Vocês tiveram aula com o professor Daniel, se eu não me engano, sobre estrutura de palavras. E aí vocês viram sobre o radical, né? Sobre a raiz da palavra. Então, esse pens vai ser a raiz da palavra pensar, né? E aqui o o é que vai marcar essa flexão da primeira pessoa do singular. Aqui vai ser o amos. Pensamos, o amos vai ser esse plural, vai marcar o plural, né? A segunda pessoa é tu, que vai ser pensas. E a segunda pessoa do plural vai ser vós, que vai ficar pensais. A terceira pessoa do singular é ele pensa. E do plural vai ser eles pensam. Então, se vocês forem ver, o que vai flexionar no verbo vai ser o final. A raiz vai continuar a mesma, vai flexionar só a parte final do verbo, certo? E aí, sobre tempos verbais, né? Que falando lá de número e pessoa, aquilo vai acontecer para todos os verbos, né? Qualquer verbo que vocês forem usar, vocês vão ter que mudar dependendo do número, né? Se vocês vão querer falar de uma coisa singular ou numa coisa no plural, e da pessoa do discurso. Então, aquela questão que aconteceu ali com o verbo pensar vai acontecer com todos os verbos que vocês forem usar na vida de vocês, né? Os tempos verbais, então. Isso aqui, às vezes, é um pouco complicado, né? A gente usa e, às vezes, a gente nem sabe qual que é o nome que a gente está usando, mas tá tudo certo. O importante é saber usar. E é isso. Então, aqui, os tempos verbais, eles situam um fato ou a ação verbal dentro de determinado momento, né? De determinado tempo. São 3 os tempos verbais que têm ramificações dentro deles. Então, por exemplo, o presente. O presente não tem nenhuma ramificação. O presente é só o tempo presente. Então, a gente está aqui conversando e nós estamos falando as coisas no tempo presente. Agora eu leio. Está acontecendo agora, eu estou lendo agora. Então, agora eu leio, está acontecendo no presente.
Aí o pretérito, que pretérito é a mesma coisa que passado, ele vai ser dividido em três, tá? A gente sabe que passado é algo que já aconteceu, não está acontecendo mais. E aí a gente vai ter o passado, né, ou o pretérito imperfeito, que a frase é o seguinte: depois de entrar, ele trancava a porta. Então, o pretérito imperfeito vai ser uma coisa no passado, mas que quando eu estou contando essa coisa no passado, ela estava acontecendo, mas no passado. Bom, depois de entrar, ele trancava a porta. Ele estava, ele estava trancando a porta depois que eu entrei. Entenderam? Então, é uma continuidade, mas no passado. O pretérito perfeito é o que a gente usa como só passado, né? Que ele trancou a porta. Pretérito perfeito é uma coisa que aconteceu no passado, acabou no passado e é isso. Trancou a porta e deu. É sobre isso. Só trancou a porta e pronto. Aí a gente vai ter o pretérito mais que perfeito, que aí ia dar um nó na cabeça, né? Que a gente não usa muito, para ser sincero, né? Talvez a gente não use muito porque a gente não saiba direito como usar, mas normalmente em assim textos literários, poemas e tal, a gente vai ver bastante, porque são textos revisados, né? Enfim, então é usado a norma culta e tudo mais. Mas em textos do dia a dia, assim que a gente lê na internet e tal, é mais difícil a gente ver, porque normalmente as pessoas não usam. Mas vamos entender para que serve para quando chegar o momento a gente usar certo. Então, mais que perfeito, a frase vai ser o seguinte: quando cheguei, ele já trancara a porta. É bem assim, é trancara, não trancará, é trancara. E o que isso significa, tá? A gente vai usar o pretérito mais que perfeito quando a gente vai contar uma coisa que aconteceu no passado, mas essa coisa aconteceu antes de outra coisa no passado acontecer. Olha só que loucura, tá? Né? Enfim. Mas é uma coisa assim, ó. Porque tá ali dizendo, ó, quando eu cheguei. Está no passado. No passado eu cheguei. Mas quando eu cheguei, a porta já estava trancada. Então é nesse sentido, aquela coisa já tinha acontecido no passado, antes mesmo de eu fazer uma ação no passado. Então, quando eu cheguei, a porta já estava trancada. Ele já trancara a porta. Então, quando eu cheguei, eu tive que bater, porque o cara já tinha trancado a porta e ele ia ter que abrir para mim. É basicamente isso. Então, a gente usa o pretérito mais que perfeito quando a gente quer falar de uma coisa que aconteceu antes da coisa que a gente vai falar. Tipo um passado 2. É uma coisa meio louca, mas dá para pegar a ideia, né? E daí vai ter o futuro, né? E o futuro vai ser dividido em dois. Vai ter o futuro do presente, que é o que a gente conhece mais como futuro, né? Tipo, Beatriz ganhará o prêmio. A gente sabe que é uma coisa que talvez aconteça no futuro, né? Tipo, ela ganhará o prêmio, né? Enfim, ela vai ganhar um prêmio, né? E tudo mais. Com essa questão de algo que vai acontecer no futuro. Só que é do presente, então vamos imaginar a cena, tá? A Beatriz ela vai participar de um campeonato, tá? De soletrando lá. E aí, isso vai acontecer hoje ou vai acontecer daqui a 2 semanas. Enfim, é algo que no presente vai acontecer. Num futuro próximo, isso vai acontecer, vai ser daqui a 2 semanas, enfim. Mas é no presente, né? Neste período de tempo. E aí a gente pensa que ela vai ganhar, que ela ganhará o prêmio. A gente torce por isso, enfim. O do pretérito, que vai ter o futuro do pretérito, Beatriz ganharia o prêmio. Por que ela ganharia o prêmio? Porque isso vai ser um futuro do passado. Se no passado lá ela tivesse competido, o soletrando e tal, ela ganharia o prêmio no futuro. Mas se isso não aconteceu, ela não ganhou. Então, é nesse sentido, assim, né? O futuro do pretérito. Uma coisa, tipo, se a Beatriz tivesse competido, ela teria ganhado o prêmio, ela ganharia o prêmio. Se eu tivesse estudado para a prova, eu ganharia uma nota boa, eu tiraria uma nota boa, enfim, nesse sentido, assim. Então, é uma coisa que poderia ter acontecido no futuro se no passado tivesse acontecido uma determinada coisa. Certo, gente? Ficou claro? Ficou muito confuso. Tipo assim, meu Deus, professora, eu não entendi nada que tu falou pra mim.
Tudo certo, então tá bom. Eu sei que é um pouco confuso, mas vai dar certo. Sora, futuro é condicional de uma ação no pretérito? Como assim, Valentina? Não sei se eu entendi a tua pergunta. Tipo, uma condição, no caso, tu diz? Sora, eu vou ligar o microfone que fica mais fácil de explicar. Tá. Não perde tanto tempo. Aham. O futuro do pretérito, a ação futura depende de uma coisa que aconteceu no pretérito. Isso, Tá, exato. obrigada. Tipo, não é a mesma coisa no presente que, tipo assim, a gente está acontecendo tal coisa, então é uma possibilidade muito grande de tal coisa acontecer no futuro. O pretérito é tipo assim, se tivesse acontecido, isso teria acontecido no futuro, entende? Então é de pouco diferente, assim, tipo, precisaria ter acontecido tal coisa para no futuro ter acontecido outra. Acho que fez sentido, né? Enfim, é isso aí. Certo. Aí a gente tem umas observações aqui, que talvez você fique um pouco confuso, mas a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso depois, tá? Que é quanto à forma. Os tempos podem ser na sua forma simples ou compostos. Como assim simples ou compostos? Se ele for uma forma simples, então ele vai só ter um verbo. Por exemplo, eu leio, eu andava, nós corremos, enfim. Então vai ter só uma forma de verbo, vai ter só um verbo, tá? Se for composto, vai ter mais de uma. E a gente usa isso muito na nossa vida, tipo assim, muito, que é o tenho lido, tinham andado, havia corrido, etc. Que nem a gente estava falando aqui, né? Tipo, a Beatriz ganhará o prêmio. A gente poderia falar, a Beatriz vai ganhar o prêmio. Então, eu estou falando vai, que é um verbo, e ganhar, que é outro verbo. Então, a gente usa muito isso de forma composta. Isso é muito normal. Então, existem essas duas formas que a gente pode usar. A simples, que é só o verbo conjugado, né? Flexionado no tempo que a gente quer, né? Na pessoa, enfim. E o composto, que normalmente um vai ser conjugado, né? No tempo. E o outro vai ficar no modo de verbo que a gente já vai conversar um pouquinho sobre melhor. Certo? O que a gente vai conversar? Não vai ser esse agora, vai ser depois. Mas aqui a gente vai ter modos de verbo, tá? Que os modos de verbos, que vocês já devem ter visto isso antes, eles indicam as diferentes maneiras de um fato se realizar. Então, vamos entender melhor o que é isso, tá? Vai ter o indicativo, tá? O indicativo, ele vai exprimir um fato certo. Tipo assim, é uma coisa que é certa que vai acontecer, ou é certa que aconteceu, enfim, é certo que está acontecendo. Então, é uma coisa, um fato, é uma coisa certa. O exemplo, vou hoje a algum lugar, vou hoje no centro, vou hoje para minha casa, enfim, eu vou hoje. Isso é certo, é um fato que hoje eu vou em algum lugar. Saíram cedo, eles não saíram de tarde, não saíram de noite, eles saíram cedo, é um fato, isso aconteceu. Então, o indicativo vem com isso, esse pressuposto de algo como um fato certo, que aquilo aconteceu e isso é um fato, certo? Ou vai acontecer, ou está acontecendo, mas é algo certo. O imperativo, ele exprime uma ordem, ou uma proibição, ou um conselho, ou um pedido. Então, ele é nesse sentido, assim, de uma ordem ou uma súplica, né? Então, vai ter os exemplos, volte logo, né? Tipo, um pedido, né? Não demora muito para voltar, volte logo e tal. Não fiquem aqui, uma proibição. Tipo, tu não pode ficar aqui. Sejam prudentes, é um conselho. Tipo, te liga, seja prudente. Então, é nesse sentido de ordem, ou de conselho, né? De pedido, enfim. E o último vai ser o subjuntivo, que ele anuncia um fato possível. É duvidoso esse fato, tipo, não é um fato certo que nem o indicativo. O subjuntivo é uma hipótese. Então, é um fato que pode ser que aconteça, mas não é certo que vai acontecer. Que nem ali o exemplo, ó. É possível que chova, tipo assim, se eu olhar para o céu, pode ser, tá meio, né, assim, meio escuro e tal, acho que talvez chova, mas não tenho certeza que vai chover. Se você trabalhasse, teria dinheiro. Tipo assim, não é certo que tu vai ter dinheiro para comprar as coisas que tu quer, né? Porque não tá fácil se manter na vida. Mas, tipo assim, se tu trabalhasse, talvez tu teria dinheiro para comprar as coisas que tu quer. Talvez não.
mas talvez sim, uma coisa hipotética. Certo, gente? Sei que parece meio, meu Deus do céu, muito louco. Que sentido isso faz? Mas assim, tá tudo certo. Agora é as formas nominais, que eu tava falando para vocês antes, né? Que normalmente os compostos, né, os verbos compostos e tal, eles vão ter um verbo que ele vai estar conjugado, né, flexionado no tempo, e vão ter um verbo de forma nominal para acompanhar. E a gente vai entender um pouquinho mais essa forma nominal aqui. Então, além desses três modos que a gente viu agora, existem as formas nominais do verbo, que eles anunciam simplesmente um fato de maneira vaga, não muito precisa, assim, uma coisa mais impessoal. Por isso que normalmente ele vem acompanhado de outro verbo, né, para deixar a coisa mais precisa do tempo e tudo mais. Então, uma curiosidade também é que se chama forma nominal porque, sem embargo do seu significado verbal, por conta de já ter outro verbo junto, né, eles podem desempenhar a função própria dos nomes, substantivos e adjetivos. Como, por exemplo, o andar, né? Quando tu fala assim, o andar dela era muito bonito. Tá falando que o andar dela, o andar vai ser um sujeito da frase, né? Não vai ser um verbo, vai ser um sujeito. Ó, água fervendo vai ser talvez um substantivo para água, né? Que a água tá fervida, a água fervendo, né? O tempo perdido também vai ser um adjetivo, ou quem sabe um nome, né? Não sei, acho que existe um nome de um livro chamado Tempo Perdido. Então, eles vão poder, tipo, ter outra função na frase, a não ser um verbo, certo? E aí a gente vai ter o infinitivo, que é basicamente os verbos terminados em ar, er e ir. Sempre quando for botar um verbo no infinitivo, vai ter um R no final. E aí eles vão mudar a letra que vem antes, né? Aqui no caso de plantar vai ser o A, de vender vai ser o E, e o ferir vai ser o ir, o I. E isso muda por quê? Na próxima aula a gente vai conversar melhor sobre isso, mas é por conta de qual conjugação eles pertencem, da primeira, da segunda ou da terceira. Então, a da primeira é o A, da terceira é o E, e a da. Não, a da primeira é o A, da segunda o E e a terceira é o I, certo? Então, o infinitivo termina com ar, er e ir, certo? Para todos os verbos. Só que tem duas observações, tá? O infinitivo ele pode ser pessoal ou impessoal. Então, dentro dos verbos infinitivos, pode ter essas duas vertentes. Ele pode ser pessoal ou impessoal. O pessoal vai ser quando tem sujeito. Então, não necessariamente tem o sujeito na frase, mas se a gente lê, a gente sabe de quem está falando. Como ali a frase, ó, para sermos vencedores é preciso lutar. O verbo que vai ser focado aqui vai ser o lutar, mas também temos os sermos, né? Mas o que vai estar no infinitivo vai ser o lutar. Então, o sujeito vai ser nós, né? Que é preciso que nós lutemos. Se a gente fosse agora conjugar o verbo, não seria lutar, né? Então, a gente vê também ali que o preciso, de precisar, é um verbo. E o é também, né? Tem muitos verbos nessa frase. Mas é nesse sentido. O impessoal é quando não tem sujeito, tá? Então, tipo assim, não tem sujeito na frase, ele não tá ali explicitamente, mas mesmo assim, mesmo conseguindo ver implicitamente, eu não vejo nessa frase. Como, por exemplo, aqui essa frase de Shakespeare, né? Famosíssima. Ser ou não ser, eis a questão. De quem que eu tô falando? Tipo, tá, eu posso dizer, né, que é sobre mim. Eu ser ou não ser, eis a questão. Mas não tem como ter certeza, porque o verbo não tá conjugado. Então fica uma coisa meio perdida, né? Porque só tem um ser ali. Ser ou não ser, eis a questão. Não tem um verbo antes para me auxiliar para entender qual é a pessoa que ele está falando. Certo? E tem uma segunda observação, que é o infinitivo do pessoal, no caso que tem verbo, ele pode ser flexionado. Então, às vezes, ele vai se flexionar, que nem, por exemplo, o flexionado é, por exemplo, tu quer falar o tu, e aí tu fala tu andares, nós andarmos, vós andardes, eles andarem, enfim, tu pode flexionar. Só que também tem como não flexionar e ainda assim conseguir usar
as pessoas, né, do discurso, como eu andar, daí tu vai ter que usar um outro verbo para ficar uma coisa que faça mais sentido, ele andar também, vai ter que usar um verbo para ajudar nisso, mas também tem como. Então, o infinitivo ele é o único que dá para flexionar. Os outros dois não tem como flexionar. Daí, normalmente, se usa um verbo junto, um verbo auxiliar, para trazer essa questão de tempo. Por exemplo, o gerúndio vai ser o plantando, vendendo, ferindo. Então, tem o ando no final, né? O endo e o indo. Claro, eu posso falar assim, ó. Deixa eu pensar. Eu acho que não tem como falar sozinho, porque, por exemplo, eu vou falar eu estava plantando. Eu estou plantando. Eu irei plantar. Não tem nem como falar no futuro. Mas eu estou plantando. Ele estava plantando. Então, tu tem que usar um verbo de auxiliar para conseguir mostrar qual é o tempo que tu está falando isso. Mas a gente já consegue entender que o gerúndio, como ele é o ando, é uma coisa que está em continuidade, né? Eu estou fazendo uma coisa e eu continuo fazendo essa coisa, né? Então, eu estou plantando agora e vou continuar plantando. E tem também o particípio, que é o plantado, vendido, ferido. É o ido, né? O ido e o ado no final. Então também a gente tem que usar um verbo para dar uma ajudada, né? O milho está plantado, a casa está vendida, porque senão a gente não consegue entender o tempo, né, que aquilo está acontecendo. Certo, gente? Tá. A gente está quase acabando, eu prometo. A gente vai ter a voz também do verbo, que a voz do verbo é a forma que este assume para indicar que a ação verbal é praticada ou sofrida pelo sujeito. Então, é o que vai mostrar quem é que está praticando e quem é que está sofrendo a ação. Então, as vozes se classificam na voz ativa, que vai ser a mais padrão, né, assim, que é aquela que mostra, né, que quando o sujeito é o agente, ele vai mostrar o sujeito como agente. Isso é, então, que é o que faz a ação pelo verbo. Então, ele vai estar no início. O agente, que é o que faz a ação, ele vai estar como sujeito no início da frase. O exemplo ali, ó, o patrão chamou o empregado. Então, o patrão é o agente, porque é ele que está fazendo a ação, e ele está no lugar de sujeito, que é o início da frase. Aí a voz passiva vai ser o contrário. É quando o sujeito é o paciente, ou seja, aquele que sofre a ação, ou que recebe ou desfruta a ação expressa pelo verbo. Então é ele que vai sofrer essa ação e ele vai estar no início da frase, não mais como objeto, como aqui no primeiro exemplo, na voz ativa, mas vai estar como sujeito. Ó, o exemplo: o empregado foi chamado pelo patrão. E aí a gente pode ver que normalmente na voz passiva tem o verbo auxiliar, ó, foi chamado, né? E esse chamado a gente viu aqui antes, que é o particípio, plantado, chamado. Então a gente vê aqui que o empregado é o que recebe, é o que sofre essa ação, né? É o que foi chamado e está no lugar de sujeito. E a voz reflexiva é quando o sujeito é ao mesmo tempo agente e paciente, ou seja, ele é que faz a ação e que sofre a ação. Então, por exemplo, a criança feriu-se na gangorra. Ela que fez acontecer o ferimento e ela que se feriu. Então, foi ela que fez e foi ela que recebeu essa ação. Certo, gente? Ficou claro isso? Acho que sim. Então, vamos continuar aqui. Tá. Esse aqui é os verbos auxiliares, então, que era o que a gente estava conversando antes, né? Que são os que juntam a uma forma nominal de outro verbo para constituir a voz passiva, que a gente viu agora, né? Que tem um verbo auxiliar. Os tempos compostos, que a gente estava conversando, né? Também, que é quando tem dois verbos. E as locuções verbais. Então, essas três coisas, elas vão ter os verbos auxiliares. E aí, aqui os exemplos, ó. Somos castigados pelos nossos erros. Tenho estudado muito essa semana. Jacinto havia chegado naquele momento. O mecânico estava consertando o carro. Aqui está marcado só os verbos que estão servindo de auxiliar, né? Os castigados é um verbo, estudado é um verbo, chegado é um verbo, consertando é um verbo, né? Consertando é um gerúndio.
tá acontecendo, continua acontecendo, chegado, estudado e castigados vai ser até esqueci qual que é o nome, particípio. É o particípio. Então, os principais verbos auxiliares, eles vão ser o ter, o haver, o ser e o estar. Vão ser principalmente esses que vão ser esses verbos auxiliares, mas vai ter outros, possivelmente, mas normalmente são esses, certo? Que vão agir como verbos auxiliares para ajudar a pessoa a entender o tempo e a pessoa do discurso, tá bom? E daí agora a gente pode fazer algumas atividades, né? A gente tá com o tempo um pouquinho apertado, então acho que não vai dar pra fazer todas que eu peguei, mas a gente pode fazer algumas, né? E assim, eu sei que é muita informação, eu podia ter trazido mais coisas ainda, mas eu decidi, né? Dar uma acalmada e tal, porque senão é muita informação sobre verbos, né? Mas semana que vem a gente vai finalizar daí. E eu espero que tenha ficado claro. Alguém tem alguma dúvida sobre o que a gente viu até agora? Ou a gente pode partir para as atividades? Pode ir para as atividades. Vamos lá, então. Ó, primeira atividade, tá? Reorganize as colunas de acordo com o que os verbos exprimem nas frases. A gente viu lá no início que o verbo ele exprime um estado, uma ação ou um fenômeno da natureza, né? E também um fato, né? Mas isso a gente vai deixar um pouquinho de lado agora. Então, aqui tem a frase: quando venta, o tempo esfria, atravessei o rio a nado, Sarita era alegre. E aqui tem ação, estado e fenômeno. O que vocês precisam fazer é falar o que esses verbos que estão sublinhados aqui estão fazendo. Se eles estão mostrando um estado, um fenômeno da natureza, né, enfim, ou uma ação. Daí isso você tem que fazer. O que vocês acham, gente? Eu acho que o primeiro, que é evento, eu acho que é um fenômeno. Eu acho que é esse fenômeno da natureza. Uhum. E atravessei, eu acho que é uma ação. E aí o era virou um estado, né? Alguém discorda? Ou concordam? Atravessei ação e era estado. Vamos ver então a resposta. É isso aí, ó. Quando venta, o tempo esfria. Então, ventar é um fenômeno da natureza. Então, é um fenômeno. Atravessei o rio a nado. Tá falando uma ação, né? A pessoa atravessou, ela fez uma ação. E Sarita era alegre. É um estado, né? Tipo, ela estava alegre, ela era alegre. Então, é um estado. Isso aí. Ó, essa outra aqui. É o mesmo sentido, tá? De reorganizar, só que agora é outra vertente dos verbos, né? A frase é assim: vá agora, Luiz. O náufrago salvou-se. Talvez Eloí não venha. E a gente tem o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Daí o que tem que fazer? Tem que falar o que as frases são, né? Se qual que é vá, Luiz, vá agora, Luiz, se é indicativo, subjuntivo ou imperativo, e as outras a mesma coisa. E aqui tá falando o que é cada um desses modos. No caso, o fato incerto, ele é sobre o indicativo, subjuntivo ou imperativo. A ordem também é indicativo, subjuntivo ou imperativo. E o fato certo também. Então, um é de cada coisa. Agora, qual que é? E aí, gente? O que vocês acham? Vá agora, Luiz, é o imperativo, uma ordem. Imperativo, uma ordem. Vá agora, Luiz. E os outros? Talvez Eloy não venha subjuntivo, um fato incerto, e o náufrago salvou-se indicativo, um fato certo. Interessante. Venha subjuntivo, fato incerto.
Ok. O que mais? Vamos ver qual que é a resposta. Tá quase certo. Ó, vá agora, Luiz, é um imperativo, né? De ordem. Na verdade, eu acho que a Valentina e a Lili acertaram. Vamos ver. Vá agora, Luiz, é um imperativo, que é porque o imperativo é uma ordem, ou um pedido, uma súplica, né? Então aqui tá mandando a pessoa, né? Vai agora, Luiz, vai embora daqui. O náufrago salvou-se, então é um indicativo, né? Um fato certo. Então, isso aqui aconteceu de verdade, né? Realmente aconteceu, uma coisa certa, é um fato certo. E o indicativo é isso, indica um fato certo. E talvez Eloy não venha. É um subjuntivo, porque é um fato incerto, é uma hipótese, né? Tipo, talvez ele não venha, eu não sei. Mas talvez ele não venha. Então é isso aí, eu acho que todo mundo acertou. E eu acho que dá tempo de fazer essa última aqui, tá? Que é a última atividadezinha, que é para indicar a voz dos verbos, né? Que a gente acabou de ver, que é a voz do passivo, ativo ou reflexivo. E aí a gente tem aqui, ó, a carta foi lida por todas, João feriu-se na obra, acendemos a fogueira e o mel é produzido pelas abelhas. E aí, o que vocês acham? Qual que é a voz passiva, qual que é a voz ativa e qual que é reflexiva? Ninguém sabe, nenhum chute? A e a D são passivas, a B reflexiva e a C ativa. Vamos ver. Isso aí. Ó, foi lida é passiva, né? Porque a gente viu lá que a passiva ela tem dois verbos, normalmente, né? Tem um verbo auxiliar. Então, a carta foi lida por todas, a carta que sofreu a ação de ser lida, né? O João feriu-se na obra é reflexiva porque ele sofre e faz a ação. E acendemos a fogueira é ativa porque nós acendemos a fogueira. Então, é nós que fazemos a ação de acender a fogueira. E o mel é produzido pelas abelhas é passiva, porque as abelhas é que produzem o mel. Então, o mel é o que sofre a ação, né, de ser produzido. Então, é isso aí mesmo. Certo? Então, é isso, pessoal, que eu tinha para hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que tenha ficado claro. Caso tenha ficado com alguma dúvida, podem me mandar mensagem, falar comigo. Ou também, se quiserem deixar para a próxima aula, semana que vem, na quarta-feira, a gente vai falar de novo sobre verbos. Então, é isso, gente. Boa sexta-feira para vocês, bom final de semana. Obrigado mais uma vez e qualquer coisa, tamo aí. Só chamar. Tá bom? Tchauzinho.